Irmãos, continuando aí as nossas reflexões, apenas rememorando a ordem lógica que a gente tem tentado seguir. No primeiro momento a gente tem tentado verificar, ou tentou verificar, embora esse esforço não tenha acabado, qual o nível de saúde espiritual dos crentes dessa igreja local. A igreja presbiteriana de Pirituba é uma igreja saudável ou não? Essa tem sido a nossa pergunta. E para que isso fique ainda mais claro, usando a mesma figura bíblica para a igreja, a figura do corpo, o corpo tem muitos membros, a gente pode pensar então no corpo humano, o que a gente sabe sobre a saúde desse corpo, para tentar pensar da mesma maneira em relação à igreja. Cada membro está ligado ao outro adequadamente e funciona como deveria funcionar. Então, quando a gente pensa no corpo saudável, é um corpo no qual cada parte funciona adequadamente, está adequadamente conectado uma à outra, permitindo ao corpo cumprir a sua missão, por assim dizer, viver. Nesse sentido, somos uma igreja saudável, todos os membros funcionam adequadamente, ou alguns já deixaram de funcionar, pararam no tempo, alguns estão atrofiados, o pulmão já não tem tanta capacidade assim, o coração tem alguns problemas, a cabeça não pensa direito, os pés estão também com dificuldades, as pernas, o que é problema dos ossos. A medicina não é a minha área, mas eu sei que são coisas que afetam o corpo. Não dá para dizer que morreu, porque ainda é um corpo, é uma igreja local, está viva. Não dá para dizer que está totalmente saudável, está tudo funcionando adequadamente. Há algumas enfermidades. Então, essa é a primeira constatação. Somos uma igreja local composta por pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui. Essa igreja ainda trabalha, ainda serve ao Senhor, mas a gente percebe que nem tudo funciona do jeito que era para ser. O modelo é a Bíblia. Outra coisa que a gente tem procurado perceber é quais são os modelos que condicionam a nossa vida como igreja, quais são os paradigmas. Se esses paradigmas são bíblicos ou não. Paradigma de culto, como tem que ser um culto. Paradigma da pregação, como tem que ser a pregação. Paradigma de evangelização e de discipulado, como é que a gente faz isso? Para ficar ainda mais claro, evangelização, qual é o paradigma? Distribuir panfleto na rua. Evangelização, um paradigma, vamos fazer cultos ao ar livre, de maneira que a gente tenha uma ideia de como fazer, e a gente vem fazendo isso há muito tempo, e às vezes sem se perguntar por que a gente está fazendo. No passado tinha uma razão para fazer. Será que hoje, quando a gente faz, a gente tem conhecimento daquela razão? Ou a gente só está repetindo aquilo que sempre foi feito sem refletir muito sobre isso? Qual é o objetivo, então, em relação à análise dos modelos? Voltar ao modelo bíblico. Vamos ver o que é que a Bíblia estabelece para a igreja. Se tal modelo não é bíblico, a gente deve abandoná-lo e voltar àquilo que a Escritura estabelece. Essa questão é muito ampla, como eu já disse para vocês anteriormente. O que é que tem na vivência da igreja local? Tem muita coisa. Como eu falei, tem a área litúrgica, tem a evangelização, tem o discipulado, há tantas coisas. A gente tem colocado aqui como aspecto central a evangelização e o discipulado. Qual é o paradigma bíblico? Como devemos fazer isso? Então, rememorando aqui algumas coisas, primeiro sobre o discipulado. Para que eu possa fazer discipulado, um discípulo adequadamente, eu preciso saber o que significa ser um. O que é ser discípulo de Cristo? A gente tentou definir aqui usando os textos da Escritura, não sei se você se lembra. Discípulo é alguém que Cristo escolhe soberanamente, baseado no texto de Marcos, né? Tinha a multidão e Jesus escolheu aqueles que ele quis. O discípulo é escolhido por Cristo para andar com ele, para conviver com ele. Então, relacionamento íntimo, convivência, né? Discípulo é aprendiz. Então, Jesus é o mestre, o discípulo é o aluno. Ele está sendo formado, treinado, educado. Então, Jesus chama alguém soberanamente para conviver com ele. E nessa convivência, Jesus o treina, o forma, o capacita.
E essa formação equivaleria a quê? O aluno falaria como Jesus, pensaria como ele, sentiria como ele. Qual é a ideia? Que o aprendiz seja como o mestre. Esse é o objetivo. Numa sala de aula, quando o professor de ciências ensina a sua disciplina, qual a pretensão que ele tem? Que o aluno seja como ele, ou que o aluno saiba o que ele ensinou? Veja que nesse processo de ensino e aprendizagem parece que só tem transmissão de conhecimento. O professor não é dentro de sala, pelo menos a gente não vê isso como uma coisa que eles busquem majoritariamente, como se o professor estivesse dentro de sala dizendo assim: sejam como eu sou, sejam meus imitadores. Não. Aprendam o que eu estou dizendo, porque isso vai cair na prova e você vai precisar disso na sua vida profissional. E na verdade é até bom que alunos não peçam para que os alunos sejam como eles, porque são péssimos exemplos, né? E lamentavelmente tem gente querendo fazer isso sendo péssimo exemplo. Enxergue a vida como eu enxergo, e eu enxergo a vida dessa tal maneira. Então, em relação a Cristo era diferente. O objetivo de Cristo ao chamar pessoas é para que estes aprendizes fossem como ele. Então, nesse processo, qual é o modelo? Se eu quero evangelizar e discipular, eu preciso saber primeiro se eu sou um discípulo. O discípulo está num relacionamento íntimo com Cristo. O discípulo está num processo de se tornar parecido com Jesus. Essa é a ideia do discipulado. E não sei se eu venho pensando nisso com frequência. Esse processo de nossa formação, de andarmos com Cristo e sermos com Ele, já foi concluído? O que vocês acham? A gente é discípulo, Eu não fui discípulo lá nos primeiros anos da minha vida cristã. Se eu tenho 30, 40 anos de vivência cristã, eu ainda sou discípulo, eu ainda sou um aprendiz, sabe? Porque a Bíblia diz que esse processo de Jesus me transformar à imagem dele será concluído quando ele vier. Lembra lá do que João disse na sua primeira epístola? Quando Cristo vier, quando João diz assim: nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou que haveremos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, então seremos como Ele é, porque o veremos como Ele é. Então este processo de formação, no qual Cristo nos transforma à sua própria imagem, vai ser concluído quando Cristo vier. Então, somos aprendizes, não fomos apenas nos primeiros anos. Hoje sabemos mais, hoje diríamos assim, somos discípulos mais maduros, mas ainda assim discípulos, porque há muita coisa para aprender, e se o objetivo é ser como Cristo, a que distância estamos desse objetivo, né? Ou já estamos assim, o mundo já está vendo com muita naturalidade, com muita facilidade o Senhor Jesus em nós. Diríamos às vezes sim, às vezes não, nem sempre. Então, para fazer discípulo, eu preciso saber o que significa ser um, que eu vou sair aí pelo mundo dizendo assim: então, você precisa seguir a Cristo. Mas o que é? Você tem que ser um discípulo de Jesus. Mas o que significa ser isso? Então, você tem que ser, para conseguir falar como é. Outra coisa é não apenas o que é ser, mas como Cristo fazia. Como Cristo fez discípulos. Falando sobre isso aqui. Onde Cristo pregava? Onde Cristo ensinava? A gente foi tentando ver alguns caminhos, né? Jesus pregava e ensinava nos templos, no templo. Jesus pregava e ensinava nas sinagogas. Pregava e ensinava nas casas. Estava em contato com pessoas de religiões variadas, com pessoas desprezadas pela sociedade, publicanos, meretrizes, pecadores. Então Jesus estava por toda parte, andava por toda parte fazendo o bem. Então Jesus estava com as pessoas, envolvido com elas, no dia a dia delas. Então não é um Cristo distante da vivência social, não é distante da sociedade. Ele está dentro, ele está por dentro disso tudo, ele conhece o que se passa na sua época. E a gente tentou mostrar basicamente dois caminhos: Cristo indo às pessoas e as pessoas vindo até Cristo. A gente percebe pelo menos esses dois caminhos. Cristo estava numa casa, as pessoas iam até Ele. Cristo estava no templo, as pessoas iam até Ele. Mas Cristo andava pelas cidades, indo também às pessoas. Eu espero ter ficado bem claro isso, falando sobre essas duas vias, para ver se a gente, como igreja local, tem cumprido esse papel. Temos um prédio aqui,
E aqui temos reuniões formais, exposição formal da Escritura, ensino formal em uma escola bíblica. Nós chamamos as pessoas para que elas venham até aqui. Temos cumprido apropriadamente esse papel ou não. E é um trabalho interessante. A gente faz uma programação para as mães, convidamos as mães. Fazemos um bazar para a nossa associação e a comunidade vem até aqui. O café da manhã e nós estamos convidando pessoas da vizinhança e amigos nossos para virem aqui e aqui ouvirem a palavra. Vou caminho. Nós indo até a casa deles, até locais, por exemplo, como a gente viu na prática apostólica. Não apenas temos sinagoga, praças, centros políticos, centros não apenas de política, mas gente que interpreta e aplica a lei, né, o judiciário. Os apóstolos transitavam por esses lugares, ali levando a palavra de Deus. A gente tentou demonstrar que era assim que acontecia a pregação e a formação de discípulos. Isso ficou claro até aqui? Outra coisa que falamos foi sobre a condição para ser discípulo. Não sei se você se lembra, né? O que é necessário ter ou ser para ser discípulo de Cristo? Cristo exige dedicação exclusiva e amor incondicional. Mais do que ama a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Se ama mais sua família do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se ama mais os seus bens do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem que se negar todo dia, tomar a sua cruz e me seguir. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Às vezes o discurso de Cristo era duro e algumas pessoas iam embora, e Cristo, diante disso, não mudava o discurso. Perguntava para os discípulos: vocês também querem ir? E aí vocês lembram da palavra do Pedro, né? Senhor, para quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna, e temos visto e crido que tu és o Santo de Deus, né? Então, não é assim. A gente vive uma época. Então, você quer ser discípulo de Cristo? Não, o que é isso? Não precisa mudar nada. Nada muda. A pessoa assume um compromisso institucional e parece que é discípulo de Cristo. Não. Discípulo de Cristo é alguém que ama Cristo mais do que ama a si mesmo, mais do que ama a sua própria família, está disposto a dar a vida por amor a Cristo, a sofrer perseguições, a ser odiado. E Cristo disse isso: me odiaram, me odeiam e irão odiar vocês, me perseguiram e irão perseguir vocês. Essa é a realidade. E ainda disse assim: fiquem felizes quando perseguirem vocês. Fiquem felizes quando mentindo disserem todo mal. Mas a ideia é o seguinte: fique feliz se você está perseguindo por ser igual a Cristo. Fique feliz se estão te perseguindo porque você está fazendo o que ele mandou fazer. Mas se você está sendo perseguido porque deu cano em alguém ou alguma coisa dessa natureza, Jesus não tem nada a ver com isso, é problema seu e meu. Estou sendo perseguido por causa de Jesus. Não, estou sendo perseguido porque sem vergonha. Aí é outra coisa. Então essas são as condições. O modelo de discipulado, assim, o modelo por excelência, nós vamos falar hoje então sobre outros modelos bíblicos de formação de discípulos. O modelo por excelência do Novo Testamento é o modelo de Jesus. E aí eu queria que você pensasse numa coisa que a gente às vezes tem dificuldade. Eu vou até o mundo e prego o Evangelho. Pregar é tornar conhecido a pessoa e a obra de Cristo. Existem várias situações como a gente pode fazer isso. Uma grande concentração, por exemplo, numa praça, reunindo lá milhares de pessoas, pela mídia, pela TV, tantas. Imagine que alguém te procure e diga assim: então, eu quero seguir a Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, então, tá bom, nós vamos te ensinar algumas coisas aqui, e você vai ser batizado, e você fica no banco aí, vai vendo como é que o processo acontece. Não. Alguém tem que andar com essa pessoa. A pessoa precisa ser integrada na comunidade e alguém terá que caminhar com ela, discipulando. A partir de um momento, essa pessoa terá condições de fazer o mesmo por outra, mas no primeiro momento ela acaba de nascer de novo e ela precisa dessa instrução, de alguém que caminhe junto. E aí a gente fica pensando numa coisa que é assim: quantos discípulos eu já fiz? E quantos discípulos os meus discípulos fizeram? Duas perguntas: quantos eu já fiz e quantos os meus discípulos
Já fizeram. Para ficar ainda mais claro, parte dessa evangelização, às vezes, ela se dá nos relacionamentos cotidianos. Aí a gente quase que confunde evangelização com discipulado, porque discipulado é transmissão de conhecimento pela convivência, né? Você tem um mestre e um aprendiz, alguém com mais experiência formando alguém inexperiente. E na evangelização pelo relacionamento, a coisa que você não tem ainda é que aquela pessoa não se decidiu por Cristo, então ela não é um discípulo, que sequer se decidiu por Cristo, mas você está convivendo com ela, tentando apresentar o Evangelho, ela está vendo o Evangelho em você e tal. Então, por isso que a gente confunde às vezes esse processo. Mas imagine só, transmitir o Evangelho a alguém pelo relacionamento. Eu não estaria formalmente discipulando, porque essa pessoa ainda não era um discípulo. Mas eu já estava envolvido num processo de transmissão de conhecimento pelo relacionamento. A partir de um momento, o que muda é, eu não estou mais evangelizando alguém, porque essa pessoa agora creu em Cristo. A partir desse momento, eu estou transmitindo conhecimento a alguém que decidiu seguir a Cristo. Quantas pessoas eu influenciei com o Evangelho, pensando em evangelização pelo relacionamento? Que influência eu exerço sobre as pessoas com as quais eu convivo, as pessoas que eu conheço, minha casa, meus amigos de trabalho, minha vizinhança, o bairro? Que tipo de influência? O que eles veem em mim? Sabe, isso é muito importante. Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, testemunho do Evangelho, comportamento exemplar, honestidade, verdade, amor, caridade no cotidiano, influenciando as pessoas e demonstrando que existe uma relação entre a minha fé e aquilo tudo. É essa honestidade por causa de Cristo, por causa do Evangelho, é essa verdade, é essa caridade por causa do Evangelho. Quanto disso eu tenho feito? Essa é uma pergunta, porque o cristianismo é isso, né? E se eu tenho exercido essa influência sobre algumas pessoas e tenho continuado acompanhando cada uma delas, quanto disso eu tenho feito até o presente momento? E essas pessoas que foram discipuladas por mim, quantos discípulos elas têm feito? Eu estive em Belo Horizonte recentemente fazendo um casamento, e era um casamento de um amigo de infância. A gente foi criado junto na mesma igreja presbiteriana. E nesse tipo de situação é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de me encontrar, por exemplo, com as minhas professoras de escola bíblica dominical, lá na minha infância. Eu tinha 6, 7 anos. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso já se deu outras vezes. E a conversa é sempre a mesma. Todas elas chegam hoje, quando me veem no ministério, e vão me dizer que participaram da minha história. E de fato, lá na minha infância, me deram instruções. Como também as minhas professoras quando eu era adolescente na igreja. Aí vão contar as minhas histórias, como eu era difícil, como era aquilo, não sei o quê e tal. Mas vou dizer também, e não foi uma nem outra vez que, indo pregar na igreja onde eu cresci, eu publicamente manifestei a minha gratidão a todos aqueles que haviam participado do meu processo de formação. Então, eu diria o seguinte: nesse processo que me envolve enquanto discípulo de Cristo, muita gente participou. Não tive só o mestre, eu tive muita gente na minha vida que participou. Evidentemente, alguns acabam se destacando mais, que tiveram uma presença mais marcante, ou porque eu estava vivendo uma ocasião outra. Mas é um conjunto de gente que passa pela nossa vida e cada um vai deixando uma marca, cada um te ajuda com alguma coisa. Isso vai formando quem você é. E igualmente o que se espera é que você participe desse processo também de formação na vida de outras pessoas. Eu fico pensando, quando eu chego lá e digo: olha, eu dou graças a Deus pela vida da fulana, do fulano, participaram da minha formação, recebi essa educação dentro da minha casa, mas recebi também de uma igreja local, e eu cheguei aqui graças à influência que vocês exerceram sobre mim. E muitos que não desistiram de mim quando eu me desviei na minha adolescência. A gente continuou orando e pregando o Evangelho para mim. É muito bom participar, poder dizer isso sobre outras pessoas, como também é muito bom saber que você faz isso na vida de outras pessoas, que você também contribui para a formação.
E quando a gente se envolve com isso, a gente se envolve com uma coisa cujo alcance a gente não sabe medir. Quando me ensinavam, quando eu tinha 6 anos de idade, o que as minhas professoras esperavam que acontecesse anos depois com o ensinamento que me deram? Aquelas professoras faziam ideia do que aconteceria, do que Deus faria na minha vida, de quem eu seria? A gente não faz ideia. Então, às vezes você exerce influência sobre um, e você não faz ideia quanta influência esse um irá exercer sobre outras pessoas, qual o alcance. Então, quando você investe em um, você pode estar iniciando um processo de transformação em cadeia, que você não sabe medir até quando isso vai, sabe? É assim. Às vezes um só, mas esse um só vai exercer influência sobre muita gente. Então, basicamente, esse foi o processo, modelo de Cristo. Cristo não chamou, eu queria dizer, não chamou ninguém aqui especial, no sentido de que Cristo não, andando lá pela Galileia, pela Judéia, Cristo não foi então escolher as pessoas, eu vou escolher esse aqui porque ele tem assim, uma posição social que será determinante para o avanço do Evangelho, sabe, ou alguém que tivesse muito dinheiro, ou muita competência intelectual. Não foi, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, mesmo diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, né? Então, assim, o que Jesus poderia fazer com esse grupo aí de pescador, de cobrador de impostos, rapaz? Tinha zelote no meio do negócio, gente revolucionária lá, né? O que Jesus vai poder fazer com esse grupo? Então veja bem, a maior parte do tempo do ministério de Cristo, não se engane, Cristo ensinou as multidões, Cristo fez milagres, expulsou demônios, mas a maior parte do ministério de Cristo foi dedicada à formação, à educação de 12 pessoas. E o objetivo dele era que essas pessoas fossem como ele. E que elas depois se dedicassem à formação de outras pessoas, como elas haviam sido formadas por ele. Cristo e 12 pessoas. Né? Há cerca de 2000 anos atrás. Nós somos produto desse processo, de andar junto com alguém, de ser padrão para alguém, de ser modelo, de ensinar não só pelo discurso, mas pela prática, de investir em alguém, transmitir conhecimento, formar, dar uma missão, enviar. Foi isso que Cristo fez. Vem cá, anda comigo, eu te formo, eu te ensino, você aprende a ser como eu, e eu te envio ao mundo para que você possa falar de mim, pregar e fazer outros discípulos. Foi isso que Cristo fez. Então esse é o modelo e a igreja é resultante disso aí. Então, isso, você precisa ter tempo para fazer isso, interesse para fazer isso, né? Fé para fazer isso, amor para fazer isso. Tem que estar engajado com a obra para poder fazer isso. Senão você não vai fazer, dificilmente. Porque andar com alguém demanda tempo, dá trabalho andar com as pessoas. E as pessoas são, algumas são bem difíceis, outras são mais maleáveis, mas algumas são bem difíceis. Semana passada eu disse para vocês que a gente precisa se lembrar que o pecador ele existe de verdade. Parece que às vezes a gente fala do pecador como se ele fosse uma entidade, uma coisa virtual, né? O pecador ele é de carne e osso, tem cabelo, olhos, dentes e às vezes cheira mal. Às vezes não, às vezes cheira mal. Quanto mais você se aproxima da pessoa, aí você vê a materialidade do pecador. É alguém que existe de verdade e que a gente deveria alcançar. Mas às vezes a gente se refere ao pecador como se, na verdade, o que eu estou tentando dizer é que a nossa referência ao pecador, às vezes, ela não tem nada a ver com o mundo mesmo, com alguém de carne e osso que existe de verdade. Porque a gente acaba não alcançando essa pessoa. Isso sem falar na questão que teoricamente parece que não tem nada para oferecer. Para que pregar o evangelho para essa turma? Para que discipular? Se a ideia é eu vou discipular alguém para que ele possa discipular outras pessoas, quem essas pessoas conseguirão discipular? Então a gente percebe que tem uma outra coisa envolvida nesse processo, que é quanto vale uma alma? Qual é o valor que o ser humano tem? Qual é o valor que o pecador tem? Tem pecador que vale mais que o outro? Tem alma que vale mais ou menos que outra? E sou eu quem define o valor que uma alma tem?
Sou eu quem escolhe quem é digno de receber a pregação ou quem não é? Então não é assim. É o Evangelho para toda criatura. E a alma vale mais que o mundo inteiro. Então não posso ser seletivo. Tem que pregar o Evangelho a toda criatura, né? Inclusive aos meus inimigos, a quem me faz mal, a quem me persegue. Tem que orar e anunciar o Evangelho para eles. Então, se a gente não tem uma percepção correta do valor que uma alma tem, dificilmente a gente vai se dedicar a isso. Um amor de fato, né? Que a Bíblia estabelece que a gente tem que ter, senão a gente não vai fazer. O modelo por excelência é esse. Agora, outros modelos da Escritura que eu digo para vocês que quando eu lia, Deus falou muito ao meu coração. Eu fui seletivo nesse sentido, escolhi alguns aqui. Existem outros no Novo Testamento, mas eu escolhi alguns. Primeiro, Barnabé e Paulo. O que você sabe dessa relação, desse modelo de discipulamento? Qual o alcance? Quais foram os frutos colhidos? Quando eu te falo de Paulo, apóstolo Paulo, e uma dica aqui, né? A Bíblia chama Paulo de Saulo e de Paulo, né? Tem gente que fala que, na verdade, Deus mudou o nome dele. Não, Saulo e Paulo, ele tinha dois nomes. Tudo bem. Isso era muito comum naquela época, por conta do lugar que eles vivenciavam. Então você vai ter o cidadão que o nome dele é Mateus, mas ele é chamado também de Levi, significa que o nome dele foi mudado. Ele de fato tem aqueles dois nomes ali. Entre os hebreus ele tem um nome, mas eles viviam sob o domínio do Império Romano, então ele também tem um outro nome pelo qual ele é reconhecido por essa outra cultura. Então Saulo e Paulo são nomes dados à mesma pessoa, não passou por um processo de alteração de nome. Quando eu falo de Paulo, você pensa perseguidor da igreja, cruel, assassinou muita gente, torturou muita gente, fariseu, da tribo de Benjamim, cidadão que escreveu boa parte do Novo Testamento, foi ele quem escreveu. Mas parece assim, ele teve algum mentor? Quem foi que discipulou Paulo? Quem foi que caminhou com ele? Porque de perseguidor da igreja a ser perseguido pela igreja, algumas coisas aconteceram nesse tempo. Não só apareceu lá, alguém caminhou com ele. E quem caminhou com ele foi Barnabé, a princípio. Eu queria que você acompanhasse aí alguns textos bíblicos para a gente ver a importância de investir na vida das pessoas e o resultado que a gente pode alcançar com isso. Primeiro, Atos 4, 36 e 37, uma referência a quem Barnabé era naquela comunidade. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tem alguma coisa interessante. Nessa época, à medida que alguém tinha necessidade, as pessoas vendiam suas propriedades, traziam o valor correspondente, depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam à medida que alguém tinha necessidade, de maneira que não havia necessitados entre eles, conforme o texto diz. Então, quem é esse cidadão que está abrindo mão da sua propriedade em favor dos seus irmãos, por amor aos seus irmãos? Barnabé. Não foi assim por acaso que os apóstolos lhe chamavam de encorajador, né? Ou filho da consolação. A gente vai ver que Barnabé fez muito disso aí. Um outro texto, Atos 9, 26 a 28. Esse texto mostra o início do trabalho de Barnabé junto ao recém-convertido Paulo. Quando chegou a Jerusalém, Atos 9, 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. De quem estão falando? De Paulo. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele quer se unir à comunidade dos discípulos, mas está todo mundo com medo. E de fato era algo natural, né? Cidadão que está perseguindo, matando, entrando nas casas, torturando, agora fala que é discípulo. Isso só pode ser estratégia para vir aqui, entrar e matar todo mundo, e pegar todo mundo e prender. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor.
aqui vamos pensar primeiro, quem é o cidadão que introduz Paulo na comunidade dos discípulos? A comunidade está morrendo de medo dele. Barnabé. Então assim, você precisa de fato ter isso em você e estar disposto a apresentar para uma comunidade de discípulos alguém que todo mundo tem medo dele. Se envolver com essa causa, alguém que era perseguidor da igreja e agora é perseguido, e as pessoas têm um pé atrás em relação a eles, não com medo. De repente, quem vai apresentar esse cidadão para a comunidade? O Barnabé falou: não, eu apresento o Paulo, né? Imagine alguém desacreditado e alguém precisa investir e acreditar e abrir uma porta e colocar em contato com alguém. Quem foi que fez isso? Barnabé. Agora, Barnabé não foi um irresponsável. Não era assim, o Barnabé colocando em risco toda a comunidade de discípulos. Primeira coisa que é interessante que a gente vai perceber, Barnabé gozava de alguma preeminência na comunidade, ele era reconhecido, era alguém de valor na comunidade, como a gente viu o fato dele ter vendido a propriedade depositada aos pés dos apóstolos. Então assim, não é qualquer pessoa, não é um imoral, não é um desinteressado apresentando alguém, é alguém de valor na comunidade, envolvido com a comunidade, que está levando alguém para apresentar aos apóstolos aqui. E como ele mesmo disse, olha, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho, falou com ele, e outra coisa, ele pregou corajosamente sobre Jesus. Então, quando Barnabé chega diante dos apóstolos, que muito provavelmente aqui não eram todos os apóstolos, porque muitos não estavam aqui, estavam espalhados, provavelmente fosse Pedro e Tiago, apenas 2 apóstolos. Muito provavelmente aqui, quando Barnabé chega e diz essas coisas, é alguém que tem valor na comunidade, que acredita de fato nesta obra que Deus realizou, que entende que Paulo já deu frutos de que de fato ele mudou. Então ele faz esse investimento em Paulo, apresenta diante da comunidade, apresenta diante dos apóstolos, e a partir deste momento Paulo andava livremente na comunidade dos discípulos pregando o Evangelho. Então a gente vai ver mais coisas, mas eu queria que a gente pensasse aqui no início já a importância do apoio de alguém, da ajuda de alguém. Alguém que acredita em você quando ninguém acredita, alguém que te leva a um determinado local que você não poderia ter acesso sozinho, sabe? Alguém investe em você. Esse processo de discipulamento, ele tem exatamente a ver com isso. Quando alguém acredita, quando alguém investe, quando alguém te apresenta, quando alguém te leva a algum local, te dá alguma coisa, te permite caminhar, e aí as coisas acontecem. Isso é muito importante nesse processo de discipulamento, isso é determinante. Você não consegue sozinho, você precisa do apoio de alguém. Então esse texto aqui interessante mostra como Barnabé investiu no apóstolo, investiu em Paulo, acreditando nele, acreditando no seu relato e permitindo que ele fosse recebido pela comunidade dos discípulos. Outro texto, Atos 13, de 1 a 2, versos 1 e 2. Veja bem, tem outros textos aqui no meio do caminho que você vai ver a partir desse momento aqui que a gente leu aí de Atos 11, 22 e 26, quem é que estava sempre junto com Saulo? Barnabé. Barnabé e Saulo estão sempre juntos. Aqui em Atos 13, o texto diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Quem eram os profetas e mestres da igreja de Antioquia? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Vamos pensar assim, o cidadão estava perseguindo a igreja há pouco tempo. Agora ele é alcançado pelo Senhor Jesus. Jesus fala com ele. Ele já começa a pregar o Evangelho. Mas a comunidade de discípulos ainda tem medo dele, porque acha que ele é perseguidor. Alguém que é de valor na comunidade também, reconhecido, uma autoridade naquela comunidade, investe nele, o apresenta aos discípulos, aos apóstolos. A partir daquele momento, anda com ele. A gente chega em Atos 13 e a igreja, Paulo já é um dos líderes dessa igreja. Há quem tente dizer assim, por que Saulo veio no final, porque vai descrevendo profetas e mestres. Primeiro não dá para saber quem é profeta e mestre, se todo mundo é profeta e mestre, aqui não dá para saber.
Tem gente que tenta dizer assim, por que Barnabé é mencionado primeiro e Saulo é mencionado lá no finalzinho? Será que é porque Barnabé já estava há muito tempo e era um líder de fato ainda mais reconhecido? Né? E Saulo estava ali, o fato dele estar no final da lista é porque ele estava iniciando, era um líder, mas era um líder que tinha chegado ali há pouco tempo. Não dá para dizer se era isso ou não, mas nós temos aqui agora o discipulador e o discípulo juntos como líderes em uma igreja. E é o cidadão que Barnabé investiu nele, ele agora já é líder da igreja ao lado de Barnabé. Só que agora tem uma briga, né? Você sabe que tem uma situação entre Paulo e Barnabé, né? Atos 15, 35 a 41. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades que pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Barnabé é o mentor de Paulo, é quem introduz na presença dos apóstolos, quem investe nele, quem caminha com ele, quem treina, discipula, forma. Paulo cresce, os dois são líderes na igreja, continuam trabalhando juntos, pregando e ensinando juntos, o mestre e o discípulo. Mas chega num momento que tem desentendimento entre eles. E o desentendimento era por causa de João Marcos, que a ideia aqui é que esse Marcos, que está mencionado aí, é o autor do Evangelho de Marcos. E só para adiantar aqui, se você for lá para Colossenses 4, verso 10, você vai encontrar a seguinte informação lá: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Esse João Marcos aqui, que é objeto desse desentendimento, está narrado aí em Atos 15, 35 a 41, esse João Marcos é primo do Barnabé. Barnabé então é uma figura importante da igreja naquela época. João Marcos também, autor do Evangelho, primo de Barnabé, importante também. O objeto do desentendimento. Aí vamos entender como é que funciona essa vida de treinar, discipular, andar com gente. O que é isso? O que o texto dá conta é que eles estiveram envolvidos numa empreitada evangelística, missionária, na Panfília, e que o João Marcos os abandonou e voltou para casa. Entende? E aí, quando Barnabé falou assim: olha, vamos levar João Marcos com a gente, Paulo assim: não vamos, ele não vai. Por quê? Porque ele já nos abandonou uma vez. Ele não vai. Vejam bem que eu queria que você pensasse aqui, né? Lá atrás, chega Paulo, ex-perseguidor da igreja, desacreditado, né? Aí o encorajador do Barnabé: não, vem cá, eu vou te apresentar, te levo, vi você pregando o Evangelho, acredito, vem cá comigo, você não vai vir, vem cá. Só que agora o jovem João Marcos comete um erro e Paulo está falando: olha, não, errou, está fora, não serve. Era isso que Paulo estava falando. E aí você vai ver que nós não estamos censurando Paulo aqui, a gente só vai entender um pouco sobre a personalidade de Paulo. Eu gosto desse texto porque ele mostra um pouco sobre a personalidade do Paulo. Para Paulo, o fato de alguém ir com eles para uma obra missionária, de repente abandoná-los e voltar para casa, esse cidadão não está pronto. Ele não está pronto. E aí se alguém aparece e diz assim: vamos levá-lo conosco, Paulo: não vamos levar. Por quê? Porque ele não serve. Não é que ele não serve nunca. Não é que ele nunca vai servir. Mas do jeito que ele está, ele não serve. Então a gente percebe que agora a relação aqui de discípulo, então Barnabé, Paulo, só que agora entra mais um aluno no meio aí. Nós vamos ter a relação dos três, esse processo de formação: Barnabé, Paulo, João Marcos. Nesse processo de discipulamento, às vezes é preciso ser duro. A gente vai precisar de alguém que diga assim: do jeito que você está, você não serve. Você não pode com a gente. Você precisa mudar para vir. Do jeito que você está, você não serve.
E isso é tão assim, hoje, quando a gente pensa no contexto de hoje, que as igrejas estão numa situação tão difícil, que alguém mal chegou, a gente já joga 30 carros em cima da pessoa, sabe? Não tem muito critério, todo mundo acaba servindo para tudo. Você fala, rapaz, mas ele aí, não, dá um jeito, resolve, dá esse cargo para ele, que ele melhora. Elege ele diácono para ver se não melhora. Ele é de presbítero, dá uma coisa, presidente da sociedade aí ele fica bom, mas ele não vem aqui tem 2 anos, não, mas aqui não tinha carro. Sai dar um carro, ele melhora. Então essa coisa de dizer assim, não, fulano não serve, fulano não está preparado, fulano não vai com a gente. É duro demais ouvir isso aí. Uma coisa é falar isso, outra coisa é ouvir isso. Alguém fala assim, você não está pronto, você não serve para fazer isso, tem que mudar primeiro para depois fazer. Do jeito que você está, não pode. Só que o texto diz o seguinte, Paulo dá essa palavra, o que o Barnabé faz? O Barnabé leva João Marcos. Então o Barnabé vai fazer agora com João Marcos a mesma coisa que fez com o Paulo, só que no outro contexto. Quando o Paulo chega lá em Jerusalém, a ideia é assim, sei lá se esse moço aí é discípulo mesmo ou não. Eu acho que ele é perseguidor da igreja, está querendo enganar a gente. Ele falou, não, aí o Barnabé acredita e apresenta. É o encorajador, o consolador aqui. Agora Paulo, palavra dura para João Marcos. Imagine se fosse você que tivesse ouvido assim, você não serve para nada, você não serve para isso, você não está preparado. O que ia passar pela sua cabeça? Aí mais uma vez aqui você tem o Barnabé, o discipulador, que chama João Marcos para junto dele. Dá para imaginar o que é que Barnabé fez com João Marcos aí? O texto não diz claramente, mas é um processo de discipulamento. Será que foi alguma coisa assim? Então, cara, você ficou triste com o Paulo? Você acha que o Paulo... Você acha que ele pegou pesado? Sabe? Você está com vontade de desistir de tudo? Você acha que é para desistir? Então, mas você não acha que ele tem razão em alguma coisa? Por que você desistiu? O que você tem que mudar? Você acha que você está preparado mesmo? Vem cá. Acredito que o Barnabé agora vai caminhar junto, vai cuidar dele, sabe? Impedindo que aquela palavra dura produzisse coisas inconvenientes, mas ao mesmo tempo mostrando o porquê daquilo e o que ele tinha que mudar, mas caminhando junto, sem jogar fora, sem abandonar. Entende? E aí, isso é o que acontece, é objeto de desentendimento. Daqui a pouco a gente volta nesse texto para outra finalidade. Mas aí você vai lá na frente, depois disso, depois que Paulo deu aquela palavra dura e Barnabé acolhe ali o João Marcos, você vai para Filemon 1, 23 e 24, diz lá assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O Marcos, que no momento recebe a palavra dura, porque não serve, não vai. O Barnabé entra no processo, o encorajador trabalha, discipula, recupera o Marcos. Então aquele que aqui no momento não servia para cooperar, agora é cooperador. Outro texto, 2 Timóteo 4,11, ainda mais claramente, 2 Timóteo 4,11, Paulo diz assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. No momento, não serve, não quer comigo. No outro momento, traga João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. No outro momento é cooperador, no outro momento é útil para o ministério. No momento, não servia. E o outro que é interessante, né? Que é 1 Pedro 5,13, quando outro apóstolo agora, o Pedro, diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. O que esses textos mostram é que Marcos recebeu pelo menos 2 orientações, assim, ele teve 2 grandes mestres que o acompanharam. Ele teve Barnabé, que esteve com ele nesse momento em que ele ouve uma palavra dura, é considerado inútil para o ministério, não pode cooperar porque tinha abandonado. Barnabé investe na vida dele. Só que o outro texto, Pedro chama Marcos de filho. A tradição, né, a
e aqui não estou me referindo à Bíblia em si, mas aquilo que se produz ao longo da história da igreja, história do pensamento da igreja, mostra que de fato houve também uma relação entre esse outro apóstolo, Pedro, e Marcos, a ponto de Pedro chamá-lo de seu filho. E quem foi Pedro, assim? Aí você pensa um pouco assim, vamos pensar no Pedro. Lembra do Pedro lá, do que ele fez, né? Ele também é um discípulo, discípulo, não, nunca vi esse homem, não conheço. Pedro é o discípulo que negou a Jesus, sabe? Que errou gravemente. Digo assim, que também abandonou. E quem era o filho dele? João Marcos, que igualmente tinha abandonado a obra missionária dos seus companheiros, tinha ido embora para casa. E agora Pedro estava ensinando para esse menino. Dá para pensar qual era a conversa? Então, vamos conversar sobre esse negócio de abandonar a obra, né? Vamos ter uma conversa. Eu sei bem o que significa isso, rapaz, de dar as costas para todo mundo, ir embora, falar que não conhece. Isso já aconteceu comigo também, sabe? Alguma coisa nesse sentido talvez tenha acontecido. É possível que isso tenha acontecido. Então vejam bem aqui que às vezes nesse processo de convivência, de andar junto, de transmitir conhecimento, às vezes vai ser uma palavra dura, às vezes uma palavra branda, é alguém que vai dizer assim, vai embora filho, não você não serve. O outro vai chegar e falar, não, vem aqui, nesse momento você não serve. Alguém trabalha com você alguns anos depois, agora você já serve, porque agora você foi trabalhado naquela área, sabe, alguém cuidou de você. É isso que vem acontecendo conosco, irmãos. Nós somos produto de investimentos de pessoas na nossa vida, de gente que foi duro com a gente, que a gente ficou com raiva na hora que foi duro com a gente, sabe? Falou mal de quem foi duro com a gente, e lá na frente falou, graças a Deus, porque a palavra dura que lhe deram. Graças a Deus, sabe? Então a gente tem que aprender essa coisa. Nem toda palavra dura é de Satanás. Às vezes a palavra dura é de Deus. Não estou dizendo que é falta de educação, rudeza, não estou dizendo isso. Mas algumas palavras do tipo você não está preparado, você não vai, você não serve, que às vezes incomoda a gente, revolta a gente, essa palavra é de Deus mesmo. É porque a gente queria ouvir uma outra coisa. A gente quer ir ao médico e ouvir ele falando que a gente está bem. A gente não quer alguém ficar falando para a gente que ele não serve, que ele não está bom. A gente quer ouvir que está tudo legal, mesmo que você, Deus, saiba que está morrendo. Eu quero que digam que eu estou bem, mas não está bem, não está legal, não serve. Então alguém precisa dizer isso. Por outro lado, esse processo de andar junto, de caminhar, de fazer a pessoa entender a palavra dura, de não ter a revolta, sabe, de evitar esses outros frutos. Então, se a gente for pensar no João Marcos, no processo de João Marcos, que envolveu o cidadão que abandona a obra missionária, aquele que é útil para a obra missionária, nesse processo de formação de João Marcos, nós temos Paulo andando com ele, temos Barnabé andando com ele, e temos Pedro andando com ele. Eu tenho Barnabé andando com ele, consolando e encorajando. Eu tenho Paulo andando com ele, sendo duro. E eu tenho o Pedro andando com ele, compartilhando experiências do seu próprio ministério, da sua própria realidade. E tudo isso está formando o quê? João Marcos, que se torna cooperador da obra do apóstolo Paulo e, segundo a tradição também, é o autor do Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos tem uma história muito curiosa, depois você dá uma olhada, que quando Jesus foi ser preso pelos soldados romanos, Marcos registra que havia um jovem coberto apenas com um lençol. E quando os soldados foram prender Jesus e viram o jovem ali, também disseram, ele também é um discípulo, confundiram com o discípulo, e lançaram as mãos sobre ele. No que lançaram as mãos sobre ele, ele, deixando o lençol para trás, fugiu pelado. Nos evangelhos, essa é a única referência a essa situação. E a maior parte dos comentaristas dizem que esse jovem que foge desnudo é o próprio autor do evangelho, é o próprio João Marcos. Então, se esse pensamento for apropriado, não teria sido a primeira vez que João Marcos teria corrido e abandonado. Não teria sido. Lá atrás fez isso, lá na frente na obra vai embora de novo,
Então Paulo, quando foi duro ali, foi apropriado dele. Falou, rapaz, não dá, você não serve. Você não serve para isso. Precisava ouvir aquela palavra dura, precisava que alguém caminhasse com ele, para que ele voltasse a ser útil no ministério de novo. Quais foram as influências que eu recebi? Quem caminhou comigo? Quem me encorajou? Quem me acolheu? Quem compartilhou a sua história? Quem investiu em mim para que eu chegasse a ser quem eu sou hoje? Quem foram os meus discipuladores, os meus mestres, os meus mentores? Quem ainda me discipula? Quem ainda é meu mentor? Eu ainda tenho mentor, eu tenho gente com quem eu me aconselho, você tem gente com quem você se abre, gente que ainda é influência positiva na sua vida, sabe? Isso é muito, mas muito importante. Nós precisamos desenvolver, se nós não temos, precisamos desenvolver isso entre nós. É preciso que você tenha alguém a quem recorrer, alguém que continue te ajudando e te instruindo, investindo na sua vida para que você continue crescendo como discípulo. Para pastor, pensa assim, quem é o mentor do pastor? Pode me usar como exemplo, eu estou aqui. Quem é o mentor do pastor? Tem o Aldo também. Quem é o mentor do pastor, né? Quem discipula o pastor? Porque já passou pelo seminário, então alguém o instrui? Quem discipula? Às vezes um outro pastor, às vezes um colega pastor. Mesmo que não tenha mais idade ou mais experiência ministerial, mas Deus usa um outro colega para te instruir. Às vezes é um pastor mais velho, experiente. Eu tenho até hoje o meu, está lá em Minas Gerais, reverendo Jalom Bernardino. Foi o pastor que me acompanhou desde quando eu disse que tinha chamado para o ministério pastoral, a minha candidatura e me mandou para o seminário, foi meu pastor, fez meu casamento, batizou os meus filhos. Então, em situações pontuais do meu ministério, quando eu estava lá, ia lá na casa dele, tomava um café, trocava uma ideia, pedia instrução, está perto de jubilar já, com 70 anos de idade. Um homem de Deus, muito metódico, reformou-se como capitão da polícia militar, né? Assim, uma sabedoria muito grande. E alguns outros amigos. E dependendo da situação, você precisa recorrer. Se numa situação como essa, o que eu faço? Como agir? Como eu preciso? Cadê o Barnabé? O Barnabé não me abandona, não. Eu estou aqui, eu sou o João Marcos, o Pedro, cadê? Eu preciso de alguém para me instruir, porque como a gente viu, a gente está num processo de aprendizagem que não se concluiu ainda, só será concluído na glória. Então nós ainda estamos aprendendo. É interessante ver essa relação, essa história, Barnabé, Paulo, João Marcos e todos esses processos de como alguém investe aqui e esse investimento produz resultados. Ali outras pessoas são alcançadas e o Evangelho continua se expandindo, né? Esse texto que eu mencionei tem uma coisa muito importante aí, que tem a ver com o que a gente está tentando fazer aqui. Veja bem, o que Paulo queria fazer nesse texto aqui de Atos 15, 35 a 41. Paulo diz assim, a proposta de Paulo para Barnabé. Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. E no final, diz assim, que eles passaram então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que Paulo está dizendo? Primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem, você sai pregando o Evangelho. Várias cidades e muita gente vai se convertendo, e igrejas locais vão aparecendo. Segunda viagem missionária, o que a gente faz? Vamos voltar onde a gente passou, as igrejas, vamos ver como é que esse povo está indo. E aí Paulo já fala que ele passa por essas igrejas, fortalecendo as igrejas. Então, Paulo estava envolvido aqui no ministério de revitalização de igreja, de fortalecimento de igreja, de reavaliação da igreja. Primeiro você passa, a igreja nasce. Volta um tempo depois, vamos ver como é que a igreja estava. E quando Paulo volta para ver como é que a igreja está, tem algum problema das igrejas por onde ele passa? Está bem nenhum, está todo mundo saudável, está todo mundo certinho, não tem problema nenhum. Tem igreja que o cidadão está se relacionando sexualmente com a mulher do pai dele. Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Então você percebe que o processo de plantar e revitalizar é uma coisa que não acaba. Então não é só ir ali pregar o Evangelho organizado na igreja, tem que continuar cuidando, tem que ir lá e reavaliar como está. Por isso que eu disse na última aula, Igreja Presbiteriana de Pirituba, 50 anos. Imagine quem passou aqui há 50 anos atrás
iniciou esse trabalho. Agora pense nesse outro processo de revisitar e fortalecer e verificar como as coisas estão indo. E esse verificar como as coisas estão indo é em relação a um padrão. Então assim, eu estabeleço uma igreja e há um padrão do que significa ser uma igreja, o que tem que ser aquilo ali. Então quando você volta para avaliar como está indo, é para ver se está dentro das normas, se está conforme o padrão, se é do jeito que Deus mandou, ou se não está. E se não está, você precisa corrigir. Essa é a ideia. Então o ministério de Paulo aqui era um ministério de revitalização de igreja, ou de fortalecimento das igrejas que ele havia plantado. Muito importante esse ministério dele. Outra relação de discípulo aqui, que é Paulo, Priscila, Áquila e Apolo. 4 nomes: Paulo, Priscila, Áquila e Apolo. Veja bem o que está escrito em Atos 18, de 1 a 4. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Essa última parte está no verso 11. Vamos começar a avaliar essa relação aqui: Paulo, Priscila e Áquila. Primeiro vamos voltar assim. Então Paulo, perseguidor da igreja, Jesus aparece no meio do caminho e chama ele. Então tudo começa com Cristo chamando soberanamente Saulo. A partir desse momento, Saulo tem um discipulador, que é Barnabé. Então Jesus, Barnabé, Saulo e esse João Marcos, como já vimos, já é alguém que já foi feito também pelo meio do caminho. Agora Paulo chega aqui, a relação dele com Priscila e Áquila. Quanto tempo eles moram juntos? 1 ano e meio. Irmãos, então eu queria que você parasse aqui e prestasse atenção. Certo? Quando a gente fala de pregar o Evangelho pelo relacionamento, ou de discipular pessoas, alguém morou, Paulo morou com eles durante 1 ano e meio. Como você acha que foi esse processo de formação de Priscila e Áquila, tendo Paulo morando com eles durante 1 ano e meio? Queria que você imaginasse como é que seria o apóstolo Paulo morando na sua casa durante 1 ano e meio. Como é que ia ser isso? Sabe? Você disse, Paulo, vem cá, você falou que negócio de que um cara foi do paraíso, se no corpo ou fora do corpo. Como é que você viu lá? Fala para nós aí, como é que é? Assim, é você tirar o máximo que você pode, é tudo, é todo o tempo todo. Você está recebendo alguém assim na sua casa? É claro que o nível de espiritualidade anda tão embaixo de alguns, que alguns diriam assim, que pau chato com o cara, vai embora, meu. Esse meu cara na minha casa está embaçando aqui 1 ano e meio, com medo, dando prejuízo, tirando a minha liberdade. Né? Eu sou Paulo está na sua casa, vá com a sua boca aí. Que tédio esse Paulo aqui em casa, né? Não, era o Paulo, uma coisa maravilhosa, 1 ano e meio. Só que não era só isso, porque Paulo, Priscila e Áquila tinham o mesmo ofício, eles faziam tendas, então eles trabalhavam juntos durante o dia. Eles trabalhavam juntos e moravam na mesma casa. Durante 1 ano e meio, Paulo ensinou Priscila e Áquila enquanto trabalhava com eles e morava na casa deles. Então esse processo de fortalecimento, de discipulamento aqui, de transmissão de conhecimento pela convivência, no caso de Priscila e Áquila, foi uma coisa maravilhosa. Tem um outro texto que eu acho muito importante sobre Priscila e Áquila, que está em Romanos 16, versos 3 e 5, quando Paulo diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles.
Vejam que coisa interessante, né? 1 ano e meio orando junto, 1 ano e meio trabalhando juntos. Ele os treinou, os capacitou. Priscila e Áquila se envolvem com a obra missionária. Agora não estão mais em Éfeso, estão em Roma. E de acordo com Paulo, uma igreja se reúne na casa deles. Uma igreja se reúne na casa deles. E de fato, como a gente viu, a comunidade dos discípulos às vezes se reunia no templo, às vezes se reunia numa sala, e às vezes também se reunia em casas. Casas eram aqueles locais dos quais os discípulos todos se reuniam para obter instrução e para orar. E esse era o caso de Priscila e Áquila. Uma igreja se reunia na casa deles. Coisas que Paulo diz: arriscaram a vida por mim. Vejam que o processo de formação deles como discípulos foi um processo e tanto, hein? A ponto de eles arriscarem a própria vida por causa do seu discipulador, do seu mestre. E aí Paulo registra vários agradecimentos a colaboradores. Esse aqui é um dos mais extensos. Paulo diz assim: eu sou grato a eles. E aí a gente percebe que a gente precisa aprender a fazer isso aqui também, né? Tem gente que acha que é pecado agradecer, né? Se alguém fez uma coisa boa e arriscou a vida por mim, eu vou agradecer. Falar: muito obrigado porque você arriscou a sua vida por mim. Eu sou grato a você pelo trabalho. Isso aqui não é para engrandecimento de quem fez, é para incentivo de quem fez, sabe? É para encorajamento de quem fez. Não é para alguém dizer: olha, veja como Paulo me reconhece. Não. Só você é importante, o que você fez é importante, continue fazendo isso, continue servindo ao Senhor. Então, às vezes, falta também no seio das comunidades esse reconhecimento para a gente que trabalha. E, às vezes, tanto nas comunidades locais como no país de uma maneira geral, é triste quando quem não vale nada é recompensado, né? Ou quando o tapinha nas costas é dado para quem não faz nada, sabe? Quem trabalha mesmo não recebe o reconhecimento pelo trabalho. E reconhecer o trabalho de alguém não é fazer com que essa pessoa seja orgulhosa e soberba, mas pelo contrário, motivar a pessoa pelo bom trabalho. E Paulo diz assim: não só eu agradeço, mas todas as igrejas dos gentios. Esse agradecimento é muito forte. O que Paulo está dizendo é: se vocês arriscaram a vida por mim, então a minha vida foi poupada, eu não morri, e porque não morri, pude continuar fazendo o meu trabalho, fortalecendo igrejas, plantando igrejas. Então essas igrejas também agradecem vocês. Olha que coisa interessante. Se eu arrisco a minha vida para salvar a vida de alguém, como o apóstolo Paulo, eu estou participando da expansão do Evangelho, da edificação da igreja. Eu participei. E graças a Deus arrisquei a minha vida e não morri também. Então eu também continuo trabalhando. Eu podia ter arriscado a minha, não só arriscado a minha vida, eu podia ter dado a minha vida. Fulano de tal morreu por mim. Morreu no meu lugar, né? Mas arriscaram a vida de maneira que tanto Paulo continuou fazendo o seu trabalho, como também Priscila e Áquila continuam fazendo o seu trabalho. E considerando o nível de espiritualidade da nossa época, quem teria disposição para receber Paulo em sua casa durante 1 ano e meio? Quem teria disposição de receber a igreja na casa? Sabe? E a igreja que se reúne na casa deles. Mas para reunião em casa, eu tenho que arrumar a casa, tenho que ter não sei o que, meu trabalho, eu tenho que estar sempre no mesmo horário, no mesmo dia, estou fora desse negócio. Estou fora, vai mexer demais com a minha. Tem que ser hospitaleiro, coisa que eu não sou. Tem que gostar de receber gente em casa, coisa que eu não gosto, está muito trabalho, mexer com gente. Melhor, sei lá. E outra, o pessoal vai lá em casa, come, deixa tudo sujo, vai estragar minhas coisas. Os meninos vão rabiscar as paredes. Vai que recebe um novo crente lá em casa, depois o cara volta para me assaltar. Não dá para ter igreja em casa. Né? Sabe como é que é isso? Então a gente percebe que essa coisa de igreja num prédio, num terreno, numa propriedade, nem sempre foi assim. Não estou dizendo que não tinha isso também, mas você tinha igreja em casa e igrejas em espaços, talvez como esse aqui. E a gente, então, de maneira que dentro dessa proposição nossa de verificar o modelo, como a coisa era, como foi, como é, a gente percebe que algumas coisas a gente faz e algumas outras coisas a gente não faz. E a pergunta é se aquilo que a gente não tem feito é o que tem determinado a nossa condição atual. Sabe? O que a gente tem feito de certo, é possível que Deus esteja usando isso para nos trazer até aqui. Agora, o que a gente não tem feito,
pode estar também prejudicando o avanço da nossa igreja. Por exemplo, essa coisa de Priscila e Áquila terem a igreja se reunindo na casa deles. Não ter esse tipo de atividade é uma coisa irrelevante, não faz a menor diferença, ou isso faz parte do processo? A igreja não se reúne apenas aqui, a igreja se reúne nas casas. De maneira que Priscila e Áquila seriam um exemplo para a gente nesse sentido. Já temos o EBL. O EBL, já tivemos vários. Então, tivemos a igreja em várias casas. Mas a gente sabe que a igreja não é só para crente, né? O objetivo da igreja, lembre-se, que quando Jesus estava numa casa para ensinar e curar, quem ia para onde Jesus estava? A multidão de gente, não era só os discípulos, ele já andava. Então, se é para ter gente se reunindo na sua casa, é para ter gente crente se reunindo na sua casa, mas é para receber gente não crente lá na sua casa. Lembra quando Jesus estava numa casa e alguém quer levar um amigo lá para ser curado e não dá para chegar, o que a gente faz? A gente entra pelo telhado e desce escala lá no meio. Então assim, há uma igreja que se reúne na minha casa, para os crentes. Para os crentes chegar lá em casa. Não, a igreja se reúne lá em casa, tinha tanta gente, tinha cara no leito que o povo queria levar esse cara lá, descer ele pelo teto lá, quebrar a laje lá e até aparecer com esse cara lá dentro de casa. É isso, é para a gente nessa situação, não só para crente. E esse processo de Priscila e Áquila em Roma, envolvidos com a obra missionária, uma casa, uma igreja na casa deles. Jesus chama Paulo, Barnabé investe em Paulo, Paulo investe em Priscila e Áquila, Priscila e Áquila arriscam a cabeça por Paulo, o evangelho se expande, muitas igrejas são edificadas e fortalecidas. Quando você discipula alguém, quando você investe em alguém, você inicia uma cadeia de transmissão de conhecimento, de formação de discípulos que você não faz ideia o quanto de gente ela irá alcançar. E dentro disso de Priscila e Áquila, no último texto aqui, Atos 18, 24 a 28, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Quem era Apolo? O grande mestre da igreja primitiva, poderoso, conhecedor da Escritura, eloquente, convencia publicamente, vencia lá os debates, explicava bem assim que Jesus era o cumprimento da profecia sobre o Messias, mas tinha alguma coisa que ele não conhecia. Conhecia apenas o batismo de João, aquela parte do derramamento do Espírito Santo, do envio do Consolador, sabe? E algumas coisas ele não sabia. E por conta disso, Priscila e Áquila, ouvindo, percebem isso. E aí a gente começa a perceber aqui que sabedoria. Não pararam no meio da reunião e falaram assim: ei, Apolo, tem uma coisa que você não sabe. Deixa a gente falar para vocês aqui o que é que ele não sabe. Havia uma ocasião, um lugar, um jeito de instruir. Por isso levam-no para casa e aí explicam a Apolo. Apolo, tem coisa que você não sabe. Deixa a gente passar o que você não sabe. Uma coisa que me chama a atenção aqui é: Priscila e Áquila estavam discipulando alguém que conhecia muito a Escritura e muito eloquente. Assim, eu não tenho condições de te dizer assim: não, Priscila e Áquila conheciam mais as Escrituras do Antigo Testamento do que Apolo, sabe? Eram mais eloquentes do que ele. Não é isso. Mas sabiam alguma coisa que o Apolo não sabia.
Então veja que para discipular alguém não é necessário ter mais eloquência do que aquele que você está discipulando. Se eu vou discipular alguém, então se eu vou discipular alguém e essa pessoa tem um nível de conhecimento da Escritura, eu tenho que saber muito mais. É possível que você não tenha tanto conhecimento. Não estou dizendo que você pode não ter nenhum, mas é possível que você não tenha tanto. Mas é possível que você saiba alguma coisa que aquela pessoa ainda não sabe. E você poderá ensinar. Mas como? Se fosse publicamente, desautorizaria uma porra. Seria uma vergonha. Se ele estava convencendo as pessoas, de repente alguém aparece, vai ter uma falha no seu ensino. Então a sabedoria de chamar a parte. Então tem coisa que precisa ser dita à parte. Tem coisa que tem que ser feita no ambiente privado. Conversa pessoal, na moral. Não é para ser espalhado. Foi isso que Priscila e Áquila fizeram. Algumas, sabe, você vai advertir alguém, vai, sabe. Então eu sei que nem sempre é fácil fazer isso. Imagine que eu convido um pregador, venho pregar aqui na igreja de Pirituba, domingo à noite, muita gente, e essa pessoa vai lá e diga alguma aberração, alguma coisa muito terrível, e eu terei que, com todo o cuidado do mundo, tentar dizer alguma coisa, porque eu não vou poder deixar o povo, todo mundo embora, como se aquilo fosse verdade, sabe? Mas, dependendo do que for dito, não vai precisar ser ali. Deixa o pregador embora, ele vai para a casa dele, numa outra ocasião, a gente pode, eu estou me referindo a informações que não são assim de tão grande relevância, que não vão prejudicar a mensagem do Evangelho, que não vão desonrar a imagem do Evangelho, coisas dessa natureza. Então eu tenho um amigo que uma vez convidou um outro amigo dele para um acampamento de adolescente, o cidadão foi lá, pregou uma semana, e no final, quando esse cidadão estava indo embora, ele teve que falar: olha, nós ouvimos, eu agradeço ao meu amigo que veio falar isso e isso, não quero dizer para vocês que não é nada do que ele falou. É isso. Porque o meu amigo ficou esperando que ele, durante o acampamento, pudesse, sei lá, né, dar uma guinada, cair em si, né? Mas não foi. 5 dias de acampamento. Ele só falou besteira. Chamou lá e fez lá na frente. Dependendo do que fosse, não faria, né? Dependendo do que fosse, deixaria o cidadão ir para lá, conversava com ele depois pessoalmente, chamava o pessoal e falou: olha, foi muito legal o que ele falou, mas tem isso e isso, não é bem assim, vem cá, vamos estudar e vamos conversar. No caso de Priscila e Áquila, houve então essa sabedoria de entender que aquilo não podia ser dito publicamente, aquilo tinha que ser dito privativamente. E o outro ponto importante aqui é, eles instruem o Apolo, e para onde o Apolo foi? Para a Acaia, para fortalecer outros irmãos. Só que agora ele vai com esse novo conhecimento que faltava, ele agora tem. Então, espero que esteja ficando claro isso, ou seja, eu convivo com alguém, eu transmito conhecimento, ao transmitir conhecimento, eu estou criando então essa cadeia de influência que eu não sei até onde vai. Eu chamo Apolo e ensino Apolo. Apolo vai para a Acaia e ensina os crentes ali. Estes, por sua vez, que recebem o ensinamento, ensinarão a quantos outros. Jesus chama Paulo, Barnabé investe em Paulo, Paulo e Barnabé investem em João Marcos, João Marcos escreve o Evangelho que nós temos até hoje, que é o primeiro Evangelho, mais antigo dos Evangelhos, alguém que no momento é considerado inútil para o ministério, no outro é útil porque alguém está andando com ele, alguém está investindo nele. Paulo mora com Priscila e Áquila, manimeia, ensina, trabalha com Priscila e Áquila, depois arrisca a vida por ele. Só que isso dá trabalho, isso exige convivência, tempo, sabe? Isso precisa ser a nossa prioridade, tanto a evangelização pelo relacionamento, que é importante, quanto esse investimento para a formação de discípulos. Há outros exemplos no Novo Testamento, mas esses foram os que eu selecionei para mostrar que sempre foi assim que a igreja trabalhou. A igreja sempre trabalhou assim. E se nós hoje não estamos trabalhando assim, nós estamos na contramão daquilo que Jesus e os apóstolos fizeram no passado. E para finalizar aqui uma coisa que eu tenho dito, em tudo isso a gente tem sempre falado assim, o contato nosso com o mundo, sabe? A gente precisa
se relacionar com as pessoas, como a gente faz isso, como investir nas pessoas, como transmitir o Evangelho. E há muitas maneiras de se fazer isso. Mas eu queria dizer para vocês o que eu tenho dito. Deus já deu à igreja de Pirituba uma coisa muito importante. Deus deu a Betsaida. Deus deu a Betsaida. Não sei se vocês atualmente têm essa percepção. Eu tenho tido a seguinte: Jesus falou que as nossas boas obras precisam ser vistas para que as pessoas glorifiquem ao Pai. A Betsaida é uma dessas boas obras. Boa obra não é só o social, mas inclui também o social. O que falta é associar a boa obra da Betsaida ao nome de Jesus e à realidade da igreja presbiteriana de Pirituba, e fazer com que as pessoas vejam isso, vejam essa relação. E isso significa o nosso bairro, a cidade e até onde Deus quiser que isso vá. As pessoas então precisam perceber que Betsaida é boa obra praticada por gente crente e amigas alcançadas pelo Evangelho. Quer se relacionar com o crente, fazer discípulo, as unidades da Betsaida estão de portas abertas para te receber lá. É só a gente se programar, sabe? Mas isso é possível. A gente pode fazer intervenções em várias áreas dentro da Betsaida. Nós temos cerca de 100 funcionários. Nem todos eles são crentes. E nós temos acesso a eles. Uma das coisas que ele tem pensado em fazer é, o Murilo falou disso, eu conversei com a Bia também sobre isso. Vamos tentar fazer alguma coisa do tipo café da manhã na IPP para os funcionários da Betsaida. Numa ocasião, aproveitar o dia do professor, na justificativa. A Igreja Presbiteriana de Pirituba reconhecendo o valor dos funcionários, a importância deles, o trabalho deles para a associação, chamar todo mundo aqui, pregar o Evangelho para eles. Um calendário que envolva todas as unidades da Betsaida, um calendário anual, de maneira que a gente saiba antecipadamente cada atividade, sabe? A gente pode ir frequentar, ter aqui, então, nós já temos ponto de contato com o bairro. Outra coisa que a gente vai estudar aí, a possibilidade de fazer, pessoal da comunicação, ajudar a gente com o portfólio, colocando lá tudo que a Betsaida faz, tudo que a Betsaida precisa. Eu me proponho, a princípio pode ser, eu espero que seja mais do que eu, mas eu vou bater de porta em porta, em todos os comércios aí, que a Betsaida é a nossa porta de entrada. Se eu chego lá e falo que eu sou pastor, talvez algumas pessoas vão me receber, outras não. Mas se eu chego lá e digo assim, sou voluntário de uma associação, sou advogado, estou trabalhando para a associação, para divulgar a associação no bairro, queria saber se você tem interesse em conhecer o nosso trabalho, se tem interesse de nos ajudar. Se a pessoa disser que sim, aí tem outra coisa. Essa associação nasceu de uma igreja aqui do bairro, a Igreja Presbiteriana de Pirituba. Ela é fruto da fé de um povo e inclusive eu sou um pastor dessa igreja. Estou aqui, meu nome Paraíba, esse é o meu cartão, do materialzinho, o logo da Betsaida, o logo da igreja. Nós podemos entrar em qualquer comércio aí, não ir para um sinal, para um semáforo aí, todo mundo faz isso, pega dinheiro, caneta, um negócio. Enfim, nós temos um ponto de contato com o bairro, nosso ponto de contato com a cultura está aí, está claro, nós já temos. Nós temos. Então assim, nós podemos fazer mais coisas, criar novas, termos outras iniciativas, mas nós já temos. A reflexão é o que a gente já tem nas mãos que a gente não usa. Ao invés de comprar mais coisa, ou de fazer mais coisa, é o que a gente já tem nas mãos e de que maneira a gente pode usar isso. Sabe? O CCA aqui embaixo vai ter um Mackenzie voluntário aqui no CCA. A Amanda me disse, em novembro vai ter um Mackenzie voluntário. Vocês sabiam que nesse Mackenzie voluntário tem uma igreja do nosso presbitério, que os jovens viram fazer uma apresentação teatral aí, vocês sabiam disso? Do Mackenzie voluntário no CCA? Aí eu te digo, é pecado que eles estão fazendo, é errado? Não, eu digo para vocês, graças a Deus, e a gente não faz mais isso. Então esse é o ponto. A Amanda não está equivocada no sentido de ter essa iniciativa. A pessoa que aponte lá como aqueles voluntários dessa igreja já receberam doações noutra ocasião e não receber de novo. Não estou falando mal do trabalho, não estou falando mal deles, estou falando da gente. Sabe, é o seguinte, todo mundo, as igrejas do presbitério todas, se quiserem estar lá, podem estar e devem estar, mas Pirituba tem que estar lá na frente e falar, a filha é nossa. Nós colocamos no mundo, a gente cria e a gente está à frente. Vem ajudar com a gente. E vem trabalhar
com a gente. Eu até falei para ele, não, pode ficar tranquilo que eu vou trocar ideia com o pessoal, a nossa juventude vai estar aqui, nosso adolescente vai estar aqui, nem para entregar uma água, entregar uma flor, fazer uma massagem, fazer alguma coisa, nós vamos estar aqui, não pode. E outra, algumas coisas acontecem e a gente trabalha de maneira pouco coordenada, a gente não sabe o que acontece, então não tem como divulgar. Então precisamos, o que eu diria, Pirituba tem que entender que Bethsaida não é uma empresa. Bethsaida é uma boa obra para ser vista, para que as pessoas glorifiquem a Jesus. Você entende? É diferente. Se a gente resgatar isso, isso não vai me isentar de fazer boas obras individualmente, ou de expressar o caráter de Cristo. Isso continua. Mas eu tenho uma instituição que faz isso, meu Deus. Sabe? É só mostrar para as pessoas. Isso precisa aparecer. Então eu acredito que isso é uma coisa muito importante que pode permitir a igreja de Pirituba se tornar mais conhecida no bairro, receber gente nova, crescer, expandir, discipular, evangelizar. São cerca de 100 funcionários, cerca de 600 crianças atendidas. 600 crianças, incluindo os familiares, isso está quanto? Incluindo os núcleos de relacionamento mais próximo, amigos, não sei o quê, quanto dá? Sabe? Agora pense na localização dos projetos que a gente tem, onde eles estão. O que a gente faz dentro deles? Nada. Nós podemos fazer. EBF. Nós temos 2 creches, 225, 150 crianças, 375, mais 100, 475 crianças. Nós não fizemos uma EBF. Podíamos divulgar nas unidades, sabe? Nós não fizemos uma EBF. Sabe qual é o sentimento? Não é só de não estar usando o que Deus deu, é de pensar no dia que Ele vier cobrar isso. A questão é o dia que Ele vier cobrar. Eu dei a vocês tantos talentos, eu dei você aqui talento. Você enfiou isso onde? O que você fez com isso? Esse é o ponto que a gente tem. Irmãos, todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem seus afazeres e é 1 milhão. Cada um tem 1 milhão de afazeres. Mas se a gente não começar a priorizar, separar tempo e trabalhar com o Senhor Jesus, essa desculpa vai adiantar muito pouco quando Jesus voltar. Você entendeu? Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu sempre trabalhei demais, não consegui fazer nada. Ou então vai para o inferno. Pois foi isso que Jesus falou. No final não vai adiantar. Vai, eu fiz, né? Você fez o que eu mandei? Não fiz. Então vai para o inferno. Pode ser meu discípulo. Jesus conversava, era nesse ponto. Então nossos jovens trabalham, estudam, não sei o que, mas domingo à tarde dá para fazer alguma intervenção na Bethsaida? Tem projeto, tem um abrigo que funciona à tarde, os outros não funcionam. Mas mesmo os outros que não funcionam, se tiver um projeto de fazer alguma coisa, um teatro, sei lá o que for, em qualquer unidade, programar, avisar antes, divulgar isso para os pais, sabe, coordenar as ações, a gente consegue fazer. O problema não é de capacidade, o problema é de interesse. Não é se a gente tem ou não tem competência. Fica claro na minha Pirituba, não tem gente competente para fazer. O problema é interesse, se as pessoas têm ou não têm interesse de fazer. Então, pensem nisso. Esse tem sido, são várias as situações, grupo pequeno, casa, igreja na minha casa, pregar o evangelho na praça. Sabia que hoje aqui também no bairro eu não fui, estava passando mal de manhã, eu ia, mas não estava ruim. O prefeito regional aqui perto da, acho que é Eletropol, sei lá, aqui embaixo. Né? Teve uma ação que o prefeito regional estava ali, o CCA estava lá, tiraram foto, tipo meio que uma parada de reurbanização, os pneus, pintaram os pneus, plantaram alguma coisa, uma faixa CCA, Bethsaida, o prefeito regional tiraram foto. Igreja Presbiteriana de Pirituba, a gente sabia disso. A Amanda me mandou mensagem, falou, Amanda, estou saindo do PA, do pronto atendimento, acabei de tomar uma injeção aqui, me falou um negócio. Está meio difícil, não vou conseguir não, mas eu tinha programado para tentar. Bethsaida, Pirituba, no bairro não acontece, foto, prefeito, e nós não sabíamos. Não sabíamos.
A igreja de Pirituba precisa assumir o controle, o tempo assumir o controle. Mas ela precisa assumir as rédeas da Bethsaida. Não como uma empresa, mas entendendo que isso faz parte do ministério da própria igreja. Quem criou a Bethsaida, pelo que a história é mais de vocês do que minha, mas pelo que eu ouço, quem criou tinha isso em mente. Né? O que está lá atrás é isso. Ele precisa resgatar isso e entender que é o ponto de contato que o Senhor estabeleceu aqui, né? Conversava com o Humberto, por exemplo, o seu Edson, que já foi daqui, tem muitos contatos, poderia conseguir alguns contatos para a gente ali, e a gente resolveria vários problemas ao mesmo tempo, conseguiríamos novos parceiros, dinheiro para resolver o problema financeiro da Bethsaida, mas ao mesmo tempo a oportunidade de encher a boca, porque igual eu fui lá no CCA, cheguei lá numa reunião com o pai de manhã e à tarde, e falei para as mães que estavam lá, olha, porque a Amanda pegou a avaliação, foi feita pelos pais, e a avaliação de todos os pais era positiva. Todos. Inclusive, tinha pai dizendo que queria que o filho ficasse lá até os 21 anos. Aí eu peguei as avaliações e disse, olha, que coisa boa, vocês gostam, né, do trabalho? Que legal, né? Agora, numa época em que o pessoal fala tão mal da igreja, eu queria dizer para vocês que isso aqui é produto da fé de um povo. Bethsaida nasceu de uma igreja. O prédio dela fica aqui. O pessoal falou, é uma assim, eu falei, é mesmo, esse é o lugar, mas aquilo não é a igreja, aquilo é o prédio. A igreja é o povo que está lá dentro. Então, eu sou um pastor da igreja. Nosso objetivo não é impor a nossa fé sobre vocês. Mas eu preciso dizer para vocês que é produto da fé de alguém. É porque a gente acredita em Cristo que isso é feito. E foi assim que de Jesus e os primeiros apóstolos, o Evangelho chegou até mim, até você, porque o número foi se multiplicando, se expandindo, até que virou o que é hoje, né? Dá para entender, então, que tem muito pouco a ver, às vezes, com o prédio, né? Que o prédio é só um detalhe do processo e que é gente se envolvendo com gente e exercendo influência sobre as pessoas.